porque é uma viagem que nós vamos percorrer média de 8.000 quilômetros em 15 dias. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cleverson, moro em Guaratuba, tenho 41 anos, sou motociclista desde os meus 16 anos, sempre gostei de moto, sempre quis fazer uma viagem mais longa. Uma das últimas viagens que eu fiz foi até Foz do Iguaçu. A moto que eu tinha era uma Z900, uma Naked. Não era apropriada para aquele tipo de viagem, foi bem cansativo. Mas mesmo assim, naquela viagem, quando eu retornei, ainda na volta para casa, eu tinha a intenção de fazer uma viagem um pouco mais longa. Aí cheguei em casa, resolvi preparar a viagem para 2020. Essa viagem que eu fiz a Foz era 2019 e a viagem estava planejada para ser em 2020. Só que em 2020, ao preparar a viagem, o meu filho resolveu viajar junto comigo. Ele nunca tinha ido, Tão longe, né? Nunca tinha viajado longe, na verdade nós nunca fizemos a viagem de moto junto. Daquele dia nós começamos a planejar, fazer algumas viagens mais curtas. Nesse intervalo eu resolvi trocar a moto, porque a moto era uma moto que não era assim... Era desconfortável para viajar? Sim, não era apropriado para fazer assim as viagens mais longas. Talvez uma viagem curta de 100, 200 km até seria ideal, mas uma viagem de 1.000 km por dia realmente era bem difícil. Então nessa data eu resolvi trocar a minha moto. Da Z900 eu parti para Ninja 1000. É uma moto de turismo, é uma moto totalmente diferente de uma super esportiva, que proporciona tanto para o piloto quanto para o garupa uma condição muito melhor na viagem, em conforto, em estabilidade, enfim. Aí nós optamos pela Ninja 1000, a moto que eu vou fazer essa viagem, que a gente programou ela desde 2020. Eu comprei a moto em março e dia 18 de março de 2020 as fronteiras foram fechadas devido à pandemia. Então essa viagem ela vem aí se estendendo quase 3 anos. Desde então a gente começou a comprar equipamento, a gente equipou a moto, a gente foi criando roteiro, coragem principalmente, porque é uma viagem que nós vamos percorrer média de 8.000 quilômetros em 15 dias. Desse momento das fronteiras que não permitiam que essa viagem acontecesse, a gente começou a fazer viagens um pouco mais curtas. A gente viajou média de 500, 600, 800 quilômetros para ir se adaptando à moto, para que o Gabriel se adaptasse também na garupa da moto. Como ele nunca tinha viajado comigo, né, nem nessa primeira viagem que eu fiz, então nós decidimos fazer umas viagens assim um pouco mais curtas até ele se adaptar às viagens, né? Então, hoje eu acredito que ele já esteja preparado para fazer essa viagem. A gente vai percorrer de Guaratuba, que é a cidade onde a gente mora. O estado é Paraná, tem Guaratuba, São Paulo, mas não é São Paulo. E nós vamos até o destino principal dessa viagem, é São Pedro do Atacama. A gente
Nós vamos passar por Argentina, vamos passar por Chile e vamos até São Pedro do Atacama, eu e o Gabriel. Nossa saída é dia 15 de maio de 2022. A gente está nos últimos 2 meses preparando todo o conteúdo da viagem, o cronograma por completo, desde hotel, equipamento, o que a gente vai usar no nosso dia a dia, algumas ferramentas básicas, enfim, desde medicamento, todo o planejamento foi numa condição assim bem mais acelerada nos últimos 2 meses. A moto já está preparada, eu ainda não consegui apresentar a moto e as preparações que foram feitas na moto. Como tem um trajeto que pode ser que tenha posto de combustível sobrando, pode ser que não, então teve algumas preparações que eu tive que fazer na moto, principalmente na parte de combustível. A autonomia da minha moto não é uma autonomia de 30 litros, como algumas motos, né, maiores, a minha é 20 litros, então eu tive que fazer alguns ajustes para que a gente não passe nenhum perrengue nessa viagem. Eu vou apresentar para vocês o canal que nós criamos, baseado nessa viagem. Como eu disse, essa viagem iria acontecer, só iria eu nessa viagem, aonde daí o Gabriel resolveu. Então todo o planejamento foi alterado para eu e ele fazer a viagem junto. E o nome do canal é Pai e Filho pelas Américas, onde essa primeira viagem e todo o planejamento é até São Pedro do Atacama. Esse planejamento e essa expedição é agora para 2022. Para 2023 a gente tem um novo planejamento que vai ser para Machu Picchu. E a terceira viagem, que é um pouco mais exigida, tanto do piloto quanto do garupa e todo o planejamento, que é até Ushuaia. Então são 3 viagens que a gente vai fazer ao longo desses 3 anos. Então, assim, eu vou apresentar para vocês algumas das coisas que a gente vai levar. Pode ser que tenha coisa que em exagero, algumas coisas que de repente a gente colocou em excesso, mas eu prefiro pecar no excesso do que passar algum apuro, né? Principalmente longe de casa, em países que a gente não conhece, em viagens que a gente nunca fez. Então eu prefiro pecar no excesso do que passar necessidade. Meu nome é Cleverson, como eu já passei para vocês. Meu filho Gabriel tem 17 anos e vai ser topzera. Tá animadão? Sim. Tá animadão. Então é isso aí. Então assim, vai ser uma aventura bem legal, uma coisa que vai marcar tanto na minha vida quanto na vida do Gabriel. Eu tenho certeza que para a vida toda dele, ele vai ter uma história bem legal para contar. Tem tudo para dar muito certo, porque todo o planejamento foi feito muito detalhado. A gente deve tudo isso também à minha mulher, a Fernanda, que logo eu vou apresentar para vocês, os meus outros filhos. Então assim, tudo foi planejado. Ela fez toda a parte de documentação, ela fez toda a parte de reserva de hotel, ela fez todas as compras das coisas que a gente vai utilizar na viagem. Tudo isso daqui que está aqui no chão, que eu já vou apresentar para vocês, as coisas que a gente vai levar, foi ela quem preparou. Facilitar também. E espero que não falte nada. E eu tenho certeza que não vai faltar, porque ela é uma pessoa assim muito detalhista, muito atentada nesses detalhes relacionados às viagens que a gente já fez em família. Essa vai ser em especial só eu e o meu filho, mas vai vir muitas aí pela frente, com toda certeza. E é isso. Eu espero que vocês nos acompanhem, que vocês gostem da nossa aventura, que é Pai e Filho pelas Américas, em 2022.